Foram duas lives, né? Sequenciais. Sobre as bem-aventuranças e os animais, parte um, né, Lucas? Oi, meu irmão, tudo bom? Muito boa noite. Beleza, boa noite, bem-vindo mais uma vez. Nada, Tá me aqui me ouvindo sinto em bem? casa. Não, tranquilo, tá conseguindo me ouvir, me escutar bem? Tô sim, tranquilo. Então vamos saudando a turma que está chegando aí, para a gente não perder tempo, porque naquele dia nós fizemos duas lives, né, cara? 2 horas, né? 2 horas. 2 horas. E 2 horas e falamos só da metade das bem-aventuranças, né? Faltou metade Correto. ainda. Nós vamos no início na bem-aventurança dos misericordiosos, né? Nós comentamos aquelas quatro para a live e hoje a gente parou. Meu irmão, você tá conseguindo me ouvir, me escutar bem? Tá ótimo seu áudio. Meu vídeo também tá bom? Também tá bom. Não, aqui você tá todo pixelado, aqui tá todo bagunçado aqui pra mim, eu achei que era minha internet. A minha hoje está falhando um pouquinho por aqui. Então pode Ah, ser a não, minha, então. mas eu tô te vendo e tô me vendo também perfeitamente. Ah, ok. Então Ainda pode ser tá a assim? minha internet. Tá, entendi. Ainda tá ou não? Melhorou? Não, tá. Eu consigo te escutar e eu vejo tudo pixelado, mas tanto que depois de escutar, está tranquilo. O pessoal nos comentários sempre pode falar se é a minha internet, se é a do Rafa, se tá tudo bem aí. É verdade. Comentem aí, ajude a gente. Vocês estão vendo nós É. dois bem ou não? É, parece ser aqui mesmo, Lucas. Vinha me mostrou aqui no outro telefone e tá Uhum. realmente tudo ali confuso. Ah, pois é, ó. Aqui, ó. Sim, o áudio do Rafa está bom, mas a imagem está com pixels. É. Entendi. Posso fazer o quê? Eu posso mudar de posição? Não adianta muito não, né? Tá voltando, Rafa. Não, tá caindo. É, Tá caindo. Tá. hoje a internet está falhando bem por aqui. A Evelyn no fundo tá muito ruim. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Caramba. Peraí, só um instantinho, gente. Só um instantinho que a gente vai ter. Conosco. Boa noite E aí, pra voltei ou não Denise. voltei? Ah, agora tá massa. Tá massa. Foi? Tá massa. Ah, beleza. O Então tá resolvido. Erivelton, a Gabi que entrou, a Laís, a Mai Pires, a Girra, a Inês, muitos irmãos e irmãs aqui conosco. É isso aí. Então, vamos dar início então? Bora, bora. Ó, já estalei os dedos aqui. É. Então, louvados sejam todas as criaturas aqui presentes, louvados sejam os seres da sejam felizes. Deus abençoe essa live, que está aquecer as nossas almas aqui e a de vocês também que estão participando, para que a gente unidos possa fazer um mundo melhor para os animais, para todos os seres. Eu sou o Rafael e o nosso amigo é o Lucas Gabriel. Suas boas-vindas, Lucas. Passo para você para a gente Ah, começar. perdão, perdão, é que você me apresentou, eu Estou te fiquei, Rafa vai esperando. apresentar, então beleza. Muito boa noite a todos e todas. É sempre uma alegria voltar aqui para nossa casa, que é o Move. Uma boa noite para todos os irmãos e irmãs que nos assistem, espalhados pelo Brasil e quiçá o mundo. Uma boa noite também pelo Rafa, meu irmão mais velho. É sempre uma alegria, uma honra dividir a tela contigo, principalmente para falar do Cristo, do Evangelho e dos animais também. E hoje, nesse momento, que o nosso coração, nosso único desejo, né? Que o nosso coração possa bater em uníssono com o coração de nosso Senhor Jesus Cristo, que a gente possa, né, fazer esse link, esse elo sagrado entre as bem-aventuranças que a gente pensa muito para a gente, o nível antropomórfico, mas também linkando aos nossos irmãos menores animais, como a gente fez na primeira live e agora dando prosseguimento nessa.
Maravilha, é isso mesmo, Luquinha. Então, turma, nós estamos estudando as bem-aventuranças do capítulo 5, versos de 1 a 12. Reler para vocês desde o início as bem-aventuranças e a gente para depois nas bem-aventuranças dos misericordiosos. Então, o que são as Certo. bem-aventuranças? Então, registrou Mateus assim: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas anteriores a vós. Então nós vamos falar da bem-aventurança que está aqui no verso 7, inicialmente. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Passo para você inicialmente, Lucas. Eu Que que lute, negócio na é esse de verdade. misericórdia? Como é que está a nossa misericórdia para com os seres não humanos? Enfim, o que você acha disso aí? Eu queria começar falando sobre em relação a essa palavra, que, ou melhor, o versículo 7 do capítulo 5 gira em torno, que é a misericórdia, porque as bem-aventuranças, ela está presente no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas. São Lucas vai escrever as bem-aventuranças e também as más-aventuranças, né? A maneira com que chega até ele, mas a gente percebe que em Mateus tem um brilho diferenciado, né? A gente percebe que tem algo assim, um gostinho a mais, como assim, um fulgor diferente em comparação ao Evangelho de Lucas. E aí quando a gente lê Ô, Humberto de Lucas, eu vou só te Campos, pedir um é, favor, que eu vou mudar de posição pode falar. aqui para tentar melhorar essa conexão. Aí você vai falando, tá? Não, tranquilo, tranquilo. Esse argumentinho é um pouco comprido mesmo. Quando a gente olha ali a Boa Nova de Humberto de Campos, capítulo 11, o Sermão do Monte, vê que Mateus, nosso Levi, ele passa por um certo episódio, né, que ele menospreza alguns homens que queriam se aproximar do Evangelho, trata eles ali como sujos, como pequenos, como ignorantes, devia menosprezá-los como um todo, apontando cada defeito deles. E aí depois, no outro dia, em conversa com Cristo, ele comenta em relação ao fato que havia expulsado aqueles ali que queriam eram coxos, que eram pobres, sofrido isso e aquilo, que não agregavam nada ao reino dos céus, na tarefa, né, de propagar o evangelho. E o Uhum. Cristo fica muito chateado, né, fica triste, melhor dizendo, né, e fala para Levi uma frase que eu sempre guardo muito, que é justamente no coração dessas criaturas, esse solo fértil, fertilizado pelas lágrimas de sofrimento, que a semente do evangelho consegue se enraizar, se nutrir, crescer com maior facilidade. E aí Mateus vai se desculpar, mas mestre, eu só queria apenas que o seu reino, o seu evangelho, pudesse se propagar com maior facilidade entre os governantes do mundo. E aí Jesus responde: mas Levi, quem governa o mundo é Deus. E aí ele começa a chamar a atenção para os pequenos do mundo, realmente, que são eles que são ali, ou melhor, o evangelho é para eles, antes de qualquer coisa. Então, quando a gente vê essa misericórdia, ele exige de nós uma posição de humildade para enxergar no outro, não somente receptáculo do evangelho, mas, acima de tudo, o herdeiro do próprio evangelho. Quando a gente pensa nos animais pequenos, muitas vezes inocentes ali ao nosso redor, clamando por, como diz Alexandre, né, no Missionários da Luz, clamando por roteiros de evolução, como não escutar na acústica da alma esse pedido do Cristo, né, para que a gente cuide dos pequeninos, para que o evangelho nasça no coração deles.
Daí a gente lembra de Francisco, nosso pai Francisco, que cuidava de cada animal, especificamente falando dos animais aqui, ensinando o evangelho para todos eles. Você pode lembrar também, né, Rafa, em relação ao lobo de Gúbio, né? Aquela É evangelização verdade. máxima que Francisco fez ali. Isso foi exemplificar a misericórdia para os pequenos, principalmente os pequenos da natureza. Uhum. Muito bem lembrado. A gente pode comentar mais Francisco mesmo. E a misericórdia, né, é uma virtude assim muito essencial. O espiritismo tem aquela máxima que fora da caridade não há salvação. Então há um apelo muito grande para que sejamos realmente misericordiosos, né, no seu sentido mais profundo. E quando a gente pensa no quantitativo de seres aqui na Terra e na dedicação dos seres aqui da Terra para o equilíbrio natural, nós percebemos que os seres que mais servem a Deus aqui na Terra têm sido os seres não humanos, né? E nós, seres humanos, ainda estamos deixando a desejar. Então, assim, quando a gente pensa na misericórdia, nós estamos num momento de pandemia, por exemplo, Lucas, e tem Sim. várias criaturas humanas rogando misericórdia a Deus para que tenham, né, as suas dores amenizadas, para que obtenham a cura, para que logo uma vacina chegue. Então a gente está clamando a Deus misericórdia, que é um dos atributos mais fantásticos de Deus, né? Pensando assim biblicamente e também espiritualmente. Então, a bem-aventurança diz, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. A gente está clamando por misericórdia, mas não está sendo misericordioso. Tradição. Deus é o que mais serve. Os seres não humanos são os que mais servem. E nós, seres humanos, que temos toda essa capacidade da racionalidade, da inteligência, né, de criar coisas assim fantásticas, né, já temos todo o senso moral, né, o pensamento mais desenvolvido. Então, a misericórdia deveria ser uma qualidade nossa já, com os seres não humanos, né, para que a gente obtivesse essa misericórdia divina e, por exemplo, né, até não precisasse passar por situações como essas, pandêmicas, né? Só utilizando o exemplo atual para a gente pensar sobre isso, né? O quanto que temos exigido misericórdia de Deus e o quanto que nós não estamos sendo misericordiosos com os seres humanos que estão sob nossa tutela mais direta do que do próprio Deus, do que dos próprios espíritos. Sim. Eu sempre lembro desse conto. né, Você falou agora em relação à pandemia, né? Eu lembro desse conto do Neca da Silva no livro Palco Iluminado, capítulo 19. Nunca esqueci dele. Eu lembro que quem recitou ele, assim, conheci pela boca do Geraldinho Lemos, né? Acho num vídeo muito assim, antigo que ele fez, dando boas-vindas para os amigos do MOV, etc. É o espírito Jair Presente. Ele está falando pro Jair Neca da Silva, que presente. é isso, é o Uhum. Jair Presente, que tá falando pro Neca da Silva, que ele eu lembrei. Caro Neca da Silva. E eu abri aqui o catálogo do MOV rapidinho enquanto você falava, porque eu queria ler o finalzinho com relação a essa misericórdia. Né? Porque ele, assim, é um texto inteiro que ele fala com relação a essa volúpia nossa de comer animais. Tanajura, onça, cavalo, por tudo que se move, se mexe, a gente quer comer, quer devorar. E aí no finalzinho ele comenta pra gente. Dessa prática em geral, de agressão a tantas vidas, vão surgindo em toda parte moléstias desconhecidas. A solução do problema, para nós, está no escuro. Esperemos vida nova, que apareça no futuro. Quanto ao mais, é paciência. Depois, proteja os animais. Calma é remédio bem-vindo. O homem faz a matança e as doenças vão Vão surgindo. seguindo. Perdão, isso, vão seguindo. Obrigado. Isso é Olha, um livro psicografado por Chico, né? aham. E o Alexandre, você citou o livro Missionários da Luz, né? Estamos aqui falando ainda da misericórdia, e lá no Missionários da Luz, capítulo 4, chamado Vampirismo, é um instrutor de André Luiz, chamado Alexandre, ele diz assim: entre abusos do sexo e da alimentação, desde os anos mais tenros, nada mais fazíamos que desenvolver as tendências inferiores,
cristalizando hábitos malignos. Aí ele diz assim: seria, pois, de admirar tantas moléstias do corpo e degenerescências psíquicas? Olha o que é essa falta de misericórdia nossa com o mundo natural, conosco mesmo, com o corpo que a gente recebeu como dádiva divina, instrumento para evoluir, né, com o nosso meio ambiente. Né, olha como a nossa falta de misericórdia afeta demais as vidas, né, de todos os seres aqui da Terra. Então, nossa, né, os degraus aí possíveis no nosso nível evolutivo da misericórdia, né, que a gente possa subir, subir. A gente tem tanta dificuldade, né, Rafa, em cuidar uns dos outros a nível assim de espécie Homo sapiens, porque a gente quer, como, vamos colocar assim, como sociedade, muitas vezes, colocar como justificativa para amar diferente, amar menos, raça, credo, sexo, gênero, qualquer coisa assim, a gente quer colocar entre nós e o outro para que a gente justifique, que a gente trate de maneira diferente. O que dirá, por exemplo, então, quando a gente passa de outra espécie? Daí surge, você pode falar muito bem para nós isso, surge para nós o conceito de especismo, de que uma espécie é consequentemente superior à outra ou às outras como um todo, porque é mais inteligente, porque é isso e aquilo, é predileta do Criador dentro de motivos religiosos, né? É verdade. Só quero relembrar uma coisa interessante, o Murilo está acompanhando aqui. O Murilo comenta assim, que o signo, ele traduz a misericórdia de uma outra forma, né? As bem-aventuranças, na verdade, de uma outra forma. Severino Celestino, um escritor espírita, ele tem esse livro aqui que eu gosto muito, ó, O Sermão do Monte. Eu tô com o Tá? Bereshit aqui dele, tá Ah, aqui. legal, legal. Dele também aqui. Então ele traduz o que a gente traduz como bem-aventurados, como felizes, ele traduz da palavra ashrei, que significa avante, avante. Avante os pobres de espírito, avante os misericordiosos, né? E ele, quando comenta, Lucas, essa bem-aventurança que a gente está estudando aqui agora, olha o que ele vai dizer. Achei isso hoje, eu não tinha achado isso ainda, olha só. Sobre a misericórdia, ele diz o seguinte, ele diz que uma tradução melhor seria a que um estudioso aqui dá, que significa aquele que é gerador de vida. Aqueles que se dedicam neste planeta à promoção da vida. A palavra tem a ver com útero, com geração da vida, com matriz da vida. Olha que bonita essa tradução. Aí o comentário dele, né, trazendo os ensinamentos, aqui significa aqueles que se dedicam neste planeta à promoção da vida, repito, a ser a matriz do universo, a matriz da vida, aqueles que recebem a vida. Essa é a tradução. Aí ele vai fazer um comentário. O não matarás, o mandamento que está lá em Êxodo, representa o respeito pela vida como um todo, não só a vida humana, mas qualquer forma de vida. Jesus aqui exalta este princípio. Então ele conecta a misericórdia como promoção da vida em oposição lá ao não matarás. Olha que interessante, diz aqui, né? Não só a vida humana, mas qualquer forma de vida. Mais uma referência interessante de Lavra Espírita, fazendo Você trouxe para nós na parte 1 aquele texto do irmão X, né? Em que Jesus fala em relação ao não matarás nem mesmo os animais, nesse caso, para se alimentar. E a gente vê, tá ali justamente no primeiro livro do Pentateuco Mosaico, lá no Testamento Antigo, em Gênesis mesmo, em relação a cuidar dos animais, né? No Jardim do Éden foi dado para Adão e Eva, e aqui a gente está falando muito mais, trazendo aqui especificamente do Jardim do Éden, né? Como muito mais um conjunto de símbolos e metáforas que a gente precisa analisar com muito carinho, como lembra o Chico no Pinga Fogo, mas está ali, né? Deus dá o Jardim do Éden, cria Adão e Eva e dá os animais para eles cuidarem, para eles se alimentarem das ramíneas, do fruto, das sementes, etc., dos legumes e verduras.
Ou seja, é para ele cuidar dos animais. Não é para ele mandar, não é para ele escravizar, é para ele cuidar, para ele ser gestor do Deus ali no Jardim do É Éden. isso aí. E, Uhum. e a gente está tão distante desse ponto em relação a isso para os animais, porque em vez de sermos doadores da vida, a gente retira a vida. Ou até muito pelo contrário. A gente vai à vida, dá a vida, porque a gente força que muitos animais reencarnem na Terra para ceifá-los muito cedo, para que então as nossas papilas gustativas possam ser, é, possam, sei lá, sofrerem aqui um processo de prazer, etc. Né? Eu lembro Uhum. muito do Chico, você falou com relação à servidão, em relação a eles servirem muito melhor que nós. Chico mesmo falava, eu sou só um verme, eu sou só um verme, eu não mereço atenção. Certa feita, Emmanuel vai, aparece e puxa a orelha do Chico de maneira fraterna, dizendo, não, muito pelo contrário. O verme que você tanto fala cumpre o propósito dele para com Deus muito melhor do que você. Aí ele, eu sou só um subverme, sou só um subverme. Essa é demais, essa é demais. E uma conexão que a gente pode fazer com essa bem-aventurança também é a questão do sacrifício. Perfeito. Oséias 6,6. Antigamente se faziam muitos sacrifícios de sangue, né? Hoje em dia ainda se faz, mas antigamente era um padrão esses sacrifícios de sangue, sejam de pessoas, sejam de animais. Então isso era feito para quê? Para pagar os pecados e desvios cometidos por nós mesmos. Então colocávamos em nosso lugar alguém que ia levar embora, né, aquelas energias pesadas, aqueles males que nós cometemos. Os antigos profetas, muitos deles, denunciaram enfaticamente esse padrão de sacrifícios de animais. Inclusive, Oséias, quando a gente vai lá no capítulo 6, versículo 6, Versículo uma frase 6. muito famosa, qual que é? Misericórdia quero, não sacrifício. E Jesus repete isso. Está lá Várias também, vezes. registrado em Mateus, eu acho que é Mateus 7, capítulo 7, Tem versículo 12. Mateus capítulo 8 e, se não me falha a memória, capítulo 12, ali quando ele retira as espigas no sábado, né, no Shabat, eu não me recordo agora que é outra ocorrência, mas se não me engano é o capítulo Uhum. 12. Então Jesus repete isso, misericórdia quero, não sacrifício. Está resgatando uma denúncia feita lá atrás. Lá atrás. E a gente sabe também que Jesus, ele entra lá no templo, né? Naquela ocasião registrada como os vendilhões do templo, estava havendo ali um comércio das coisas de Deus, né? E Jesus ali também é registrado que, de maneira muito assertiva, ele, digamos assim, né, vira as barracas, né? Vira as barracas ali. E chama a atenção daquele povo porque estava realmente desvirtuando os ensinamentos e as práticas divinas. E ali se fazia o quê? Sacrifícios de animais. Para uma série de problemas, uma série de pecados, digamos assim, matava-se animais e o sangue deles levava os males, assim se acreditava, né? Era o cruor, né? A palavra cruor em latim, que traz essa ideia aí do sangue derramado. E Jesus é considerado também, né, por alguma parte aí da teologia bíblica, etc., como aquele que se sacrificou, né, para o quê? Para pagar os nossos pecados, né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse padrão de sacrifício não ficou só lá atrás. Qual a reflexão que eu quero trazer aqui? Será que hoje em dia ainda nós mantemos, de certa maneira semelhante, um padrão de sacrifício, colocando os animais, sacrificando-os para satisfazer os nossos interesses? O padrão Sim, mesmo. Tanto que a vítima humana sacrificada no passado, sobretudo lá entre os gregos, era chamada de farmakon. Farmakon. Hoje em dia a gente tem uma farmácia em cada esquina. E essas farmácias se utilizam muitas vezes de animais sacrificados, fazem teste nas peles, nos olhos deles, para fazer uma série de medicamentos, de cosméticos, de material higiene.
a gente continua sacrificando outros seres em nosso lugar para o nosso benefício, né? Enquanto que o Evangelho nos pede a misericórdia, não sacrifício. Não, esse tipo de sacrifício, não. E quando a gente lê o Evangelho segundo o Espiritismo, tem também um capítulo, um item chamado o sacrifício mais agradável a Deus. Qual que é o sacrifício mais agradável a Deus? São sacrifícios de animais? Não são sacrifícios de animais. O sacrifício mais agradável a Deus, né, é o sacrifício das nossas violências internas, dos nossos sentimentos, dos nossos intolerantes, né, dos nossos especismos, antropocentrismos. Ou seja, para o Evangelho segundo o Espiritismo, eu estou no item chamado sacrifício agradável a Deus, que está no capítulo 9, que se chama Bem-aventurados que são misericordiosos, onde os bons espíritos comentam essa bem-aventurança. Então aqui diz assim: os cristãos não oferecem dádivas materiais. Ele espiritualizou o sacrifício. Ou seja, para o Espiritismo esse sacrifício é espiritualizado, é elevado a uma condição psíquica interna, de ordem moral, de ordem espiritual. Então esse preceito ele ganha mais força, porque na verdade nós oferecemos nossa alma a Deus, e não a alma de um ser não humano, né? Para que a gente aí se alegre, seja no entretenimento, seja no esporte, seja numa alimentação, não é verdade? Então o sacrifício maior é o quê? É renunciar, é sacrificar esse sentimento ainda de indiferença para com os animais, para com o próximo, né? Humano, não humano, enfim, né? Sacrificar aí essas coisas né, mais materializadas. Você falou em relação às outras vertentes, mas, por exemplo, qual é a diferença de um rodeio, no sentido de violência com os animais, com o que se praticava num circo de Nero, colocando ali as feras para devorar os cristãos, ou até mesmo a diversão normal de um circo romano? Qual a diferença, sabe, em relação ao que eles passavam lá, os animais, com o que eles passam hoje, sabe? Uhum. A diferença é que a gente pode dizer que é com mais tecnologia hoje, né, nesse ponto. E aí você falou em relação aos testes, só queria fazer um adendo. Eu trabalho com computação, inteligência artificial, e muitas vezes um dos argumentos, assim, que às vezes é um empecilho para todo mundo que vai falar em relação a, que vai defender uma bandeira contra os testes animais, é de que é impossível, é inviável, é caro, é isso e aquilo, né? Dando assim o ponto de vista de quem é da área, quem pesquisa em relação a isso, longe de ser simplesmente um argumento de autoridade, de que os testes animais hoje, em muitos produtos, eles são realmente possíveis, em quesitos de laboratórios, mas com computadores, simulando a nível bioquímico realmente como seria o efeito no corpo humano. A gente tem supercomputadores e desenvolvendo aos poucos computadores quânticos que nos ajudam nesse ponto também, ainda que de forma muito primitiva, dentro da universidade, do Hospital John Hopkins, da Universidade John Hopkins também, a gente tem um núcleo focado ali para a inteligência artificial substituir os testes de animais. Esse ano, agora em 2020, o órgão principal ali que regulamenta os testes de animais, tirou vários testes obrigatórios em animais, deixando a possibilidade para serem testes artificiais. Então, aos poucos, a gente vai avançando. De modo geral, a gente não consegue substituir tudo, infelizmente. Mas isso não impede que cada um de nós que seja simpático à causa continue lutando, dando voz, vazão para que surjam novas pesquisas, financiamento para as pesquisas e que o avanço continue se fazendo. Mas isso de forma nenhuma nos impede ainda de lutar por essa bandeira, ainda que seja 100% praticável nos dias de hoje. Né? E a gente sabe que os testes nos animais não são 100% eficazes, né? Na verdade, Sim. a eficácia é muito baixa, né? De que aquele medicamento, aquela substância testada ali, ela não vai fazer mal a seres humanos ou vai ser eficaz no que ela promete, né? Então a gente sabe que a eficácia é muito baixa, né?
Então a gente precisa realmente A mudar gente tem esse uma quadro. série, né, de pesquisadores sobre isso que falam, só para não estender o nosso ponto Uhum. nisso, mas tem uma série de pesquisadores que falam em relação a isso, que trabalharam em laboratório dos animais durante anos e atestam, né, tem um grupo de pesquisadores nisso que atestam que não é o grau de eficácia que é dito em relação à indústria farmacêutica, dentro da indústria farmacêutica, é, que tem sim grandes diferenças quando se fala em relação ao impacto do corpo humano e, consequentemente, fala em relação a todas as atrocidades que acontecem ali entre quatro paredes com os testes em animais. Até mesmo por um simples shampoo, um batom, maquiagem, há uma cadeia, infelizmente, muito cruel que a gente às vezes desconhece. Daí vem a dor de despertar nesse sentido. Né? Então, assim, se há uma prática humana, né, que está muito distante da misericórdia, é realmente o que temos feito com os animais. É, assim, para quem não conhece muito a profundidade do tema, né, quando a gente estuda a fundo isso, a gente percebe que quando a gente olha para a nossa vestimenta, quando a gente olha ao nosso redor, nas tecnologias que a gente utiliza, nos meios de transporte que a gente utiliza, nas coisas que a gente se alimenta, aquilo que a gente usa e está ao nosso redor no dia a dia, a gente vai encontrar ali escondido aquelas peças de porcelana, escondido no celular, nossa despesa, escondido quase em todas as coisas. Há um pedacinho ali de uma alma animal sofrida que passou ali realmente por sofrimentos, né, muito graves, né, inenarráveis assim, para que a gente pudesse ter algum tipo de prazer, de bem-estar, né? Então, não há misericórdia nesse tipo de atividade de forma alguma. Sim, perfeito. A gente Então vai para vamos outra? nós, né? Hã? Vamos para Tem outra? mais da misericórdia ou você quer passar? Não, por mim acho que a gente já abrandou de forma suficiente. Beleza. Então a próxima bem-aventurança são: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então a pureza de coração. Que bem-aventurança é essa? O que significa isso, Lucas? Verão a Deus, hein? Olha só, hein? Eu gosto desse verão a Deus, né? Essa promessa do Cristo para aqueles que são os limpos de coração. Eu gosto de um texto do Emmanuel que se intitula Pureza, se não me falha a memória, está ali no Religião dos Espíritos, né, no capítulo intitulado Pureza, que ele fala em relação a isso, que eu nunca esqueci quando eu li. Ele fala com relação a Emmanuel vai falar com relação a algumas personagens do Evangelho em relação ao que Cristo via nelas. Cristo via, né, em Maria Madalena, no coração dela. Apesar de todos os delitos, via Deus. No coração ali, violento de Simão Pedro, enxergava Deus. No coração de Judas, enxergava Deus. No coração de Paulo de Tarso, como Saulo, via Deus. E cada um dessas personagens trabalhou muito, lutou muito, obviamente patrocinado por Jesus no plano espiritual, para que conseguissem avançar. Mas daí eu também lembro do Cristo, com relação aos pequeninos, né? Quando ele diz, deixai vir as minhas criancinhas, quando fizer um desses pequeninos a mim o farei, isso exige de nós um olhar caridoso para aqueles que são limpos de coração. Daí a gente já falou muitas vezes, né? Quem tem um irmãozinho, irmãozinha, ou um filho, né? Um filhote animal em casa, sabe que a gente está falando com relação a essa pureza, a candura de um animal, muitas vezes, né? E aí o Cristo Uhum. diz: os justos perguntarão, e ele está numa parábola ali, dita: os justos perguntarão, mas Senhor, quando que o Senhor ficou, era estrangeiro, a gente te acolheu, era prisioneiro, a gente foi te visitar, doente, a gente, né, te curou, estava com fome, com sede, deu te comer e beber. E aí o rei responderá para eles: quando fizeste a um desses pequeninos, a mim o fizeste. Cristo via nos outros Deus. A nossa responsabilidade com Cristo é enxergar nos outros Cristo, principalmente nos pequeninos. E é Uhum. justamente nesse ponto, enxergar a candura, a gentileza, a pureza no coração de um animal, mas isso consequentemente só se faz quando a gente consegue pelo menos desenvolver essa pureza dentro de nós, para enxergar de fato pureza, a candura no outro, para de fato a gente conseguir estabelecer essa análise de comportamento nosso com os animais,
para perceber o quanto que nós desvirtuamos nosso trato com os animais, esse relacionamento, e o quanto que a gente, infelizmente, macula a pureza dos animais a preço de muitas coisas. A Uhum. gente destrói muitas coisas como seres humanos, infelizmente, quando a gente, por exemplo, faz rinha de galo, briga de cachorro, que a É, gente fez, rinha de cachorros por também. exemplo, né? Exato, que a gente fez, que a gente comentou em relação aos rodeios que a gente faz com as vacas, bezerros, touros, etc. Desvirtuando a Uhum. pureza do coração deles. Sabe? A gente vai maltratando mais ainda, também em relação, né, à venda de animais, né, principalmente cachorros e gatos, né? Com as barrigas de aluguel, enfim. Barriga de aluguel não, mas enfim, Uhum. me fugiu o termo ali, mas enfim, quando você tem, né, a fêmea para procriar, etc., a gente vai desvirtuando isso, isso tudo é muito triste, né? Porque isso mostra, acima de tudo, que a gente não tem aquela humanidade ou a pureza do coração para enxergar naquele animal justamente a possibilidade de enxergar Cristo. É, e pensa só, quando a gente vai aos espíritos, um estudo lá sobre Deus, sobre os atributos de Deus, e há um item chamado provas da existência de Deus. E ali os espíritos vão responder, Kardec vai fazer alguns comentários, mas antes de trazer a questão, vamos pensar aqui, onde estão as provas da existência de Deus? Cara, olha para um animal, olha para uma planta, olha para o oceano, né? Olha para a natureza. Onde estão as provas da existência de Deus? Isso até levou o João Evangelista, em uma de suas cartas, a fazer um comentário que é o seguinte: se alguém afirmar eu amo a Deus, seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Uhum. Então, assim, quando a gente vê ali biologicamente e espiritualmente a complexidade de uma flor, a complexidade ali de um ecossistema, a inteligência que move esses movimentos ali, né, para que se tenha um equilíbrio aqui da natureza, é impressionante. A gente vê ali como que isso não foram mãos humanas que criaram. Há algo ali extra-humano, Uma imponderável, assinatura. gente, uma assinatura. E aí, Atro, do Livro dos Espíritos, ele pergunta: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Toma que faz as vossas ciências. Dois, procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Então, assim, você citou Francisco de Assis aqui. O padre Francisco, ele enxergava Deus, ele via Deus nas demais criaturas, humanas ou não humanas, animadas e inanimadas, tanto que ele compôs aquele louvor ao irmão Sol. Então ele louvava o irmão Sol, a irmã Lua, o irmão Fazão, o irmão Pássaro, o irmão Verme, o irmão Humano, o irmão Peixe, o irmão Lobo. Ele via a sabedoria, a inteligência do Criador nas criaturas. Então nós criamos tantos conceitos inverídicos, tantos conceitos estranhos à inteligência da natureza, que impurificamos o nosso coração e nublamos a nossa visão. É como se a gente sujasse aqui os nossos óculos e começasse a ver as coisas de maneira deturpada. A gente se cegar à beleza da natureza é algo assim estranho realmente, né? Então a gente criou conceitos discriminatórios, a gente inventou ideias de que animal não pensa, de que animal não sente, de que animal é máquina, de que animal não se comunica, de que animal não tem interesse pela sua própria vida, de que animal é um ser autômato, funciona como um relógio, de que, nossa, tanta coisa que a gente inventou e ainda inventa para sustentar essas ideias que impurificou tanto a nossa visão que a gente chegou num estado de conceber um animal como propriedade, como coisa.
como objeto. Isso é um empobrecimento tão grave do nosso ser. Como é que eu olho para um ser da natureza que Deus deu a graça da vida como coisa? Então isso impurificou demais a nossa visão. Então a gente precisa ressignificar esses conceitos, derrubar uma série de inverdades que a indústria da morte, a indústria animal, vem colocando com as suas publicidades, nos distanciando do outro, nos distanciando do mundo natural, nos distanciando da nossa própria essência, para que a gente, se limpando, se purificando, passe a enxergar Deus que está aqui do nosso lado, que está aqui no outro, né? Humano ou não humano. Então a gente precisa limpar realmente aqui o nosso óculos para ver Deus. Tem a frase do Hubert Reeves, chegou para mim ela mais uma vez essa semana no Facebook, aquela frase com que ele fala que o homem é a espécie mais insana de todas, porque ele adora um Deus invisível, mata a natureza visível. Aí, menosprezando que justamente, sem perceber que a natureza que ele destrói é justamente o Deus invisível que ele adora tanto. A gente faz justamente isso. A natureza é o livro assinado de Deus. André Luiz tem um capítulo maravilhoso, né? A Logenda Cristã, aprendendo com a natureza, que ele vai falar justamente isso. Como a natureza é bela e ensina pra gente muito bem as leis de Deus. A gente pega, por exemplo, todas as leis que Kardec coloca ali no Livro dos Espíritos, nas leis morais, a gente consegue enxergar todas elas na natureza, porque é a primeira professora. É o livro aberto. Exato, compartilhando aqui com o Rafa sabe disso, né, que é meu professor no quesito de Pietro Baldi, no livro História de um Homem, né, tentar compreender esse amor pulsante do Cristo, muitas vezes ele olhava para a natureza e tirava dali axiomas direto para suas concepções mentais. Mas a natureza faz assim, assim, assado, a dor está presente na natureza, a natureza faz isso, isso e isso, consequentemente então é natural, etc. A natureza é a representação pulsante, vamos colocar assim, se Cristo é Deus encarnado, a natureza também o é. Ainda que a gente não perceba, ainda que a gente insista em não enxergar dessa forma. Incrível, eu fico pasmo, muitas vezes eu sou bobo com isso. Às vezes eu admiro uma flor, uma folha, cara, uma folha. Há tanta sabedoria numa folha, cara, que eu fico pasmo com aquilo, entendeu? Chico dizia, né, sobre... perdão de cortar, Rafa. Que Chico falava em relação a isso, ele falava, uma folha de qualquer planta, vista com os olhos da fé, é uma página tão bela quanto Shakespeare. Nossa, que bacana. Lindo, lindo, lindo. Né? Então, uma poesia para aquecer mais aqui os nossos corações. Claro. O Espírito João de Deus, através de Chico Xavier, está lá no livro Jardim da Infância, capítulo chamado Natureza. Então, ele nos ajudando a ver Deus no outro, na natureza, ele fala assim: o livro da natureza, repleto de resplendores, com jardins encantadores, abertos em flores mil. É o livro sublime e vivo, em que Deus se manifesta, desde a raiz da floresta aos horizontes de anil. Desde a raiz da floresta, a sabedoria divina, Deus está ali, né, se apresentando a gente, né? Então essa experiência de identificar a bondade de Deus em geral, nos traz uma extraordinária conquista realmente de descobrir a presença de Deus aí em toda parte, né, em todas as criaturas. Então a gente precisa ficar muito atento ao que a gente está consumindo em sentido de informações que nos desinformam da natureza íntima dos animais, que nos desinformam da alma dos animais, da sensibilidade dos animais, que a gente não caia mais nessa. Animal não é comida, animal não é coisa, não é produto. E isso é vendido todos os dias para a gente com uma estrutura material milionária, muito bem estruturada, tá? Para nos distanciar
da realidade íntima dos animais, para que a gente não veja Deus neles, né? Então a gente precisa realmente vivenciar essa misericórdia não, essa bem-aventurança dos limpos de coração, né, que verão a Deus. Olhando para outra metade do versículo, que ele fala com relação aos pacificadores, serão chamados filhos de Deus. Jesus era chamado filho de Deus, filho do homem também, né? São dois termos que tá ali no Evangelho, mas quando eu lembro pacificadores, eu sempre lembro Mahatma Gandhi, principalmente pela rimsa, né, não violência, ele que conseguiu a independência da Índia através de um movimento pacífico de desobediência civil. E eu cito Gandhi aqui porque ele fala, acho que eu comentei na primeira live, mas eu repito agora porque se encaixa muito bem. Ele, como pacificador, vamos colocar assim, o apóstolo de qualquer movimento pacífico, né? Ele dizia sempre que o grau moral de qualquer nação, qualquer país, pode ser mensurado pela maneira com que trata os animais. Isso. Trata os animais. Quer Uhum. dizer, e é um pacificador nato falando, porque se compreende muito bem que se você não trata um animal indefeso, como é que você trata um semelhante seu, por exemplo? Como é que você trata a natureza até então, que não responde? Quando você se sente realmente detentor do universo ali, do mandante de toda a natureza, que dá as ordens finais, como você se sente de fato com isso? Então, respeitando os inferiores, os animais, de fato a gente demonstra a nossa elevação moral. Bem lembrado, Luquinha. Tem uma passagem também, um ensinamento também de Amélia Rodrigues. Eu estava procurando aqui agora, mas ela interpretando também uma bem-aventurança, essa bem-aventurança que a gente está conversando, ela fala também da beleza da natureza. Estou tentando achar aqui. Achei. Em Primícias do Reino. É um livraço, Primícias do Reino. Sim. E ali, no capítulo, o excelso campo, que é o campo das bem-aventuranças, né? Do Sermão do Monte ou da montanha. Então, ela, interpretando essa bem-aventurança de coração, ela diz assim, ó, amar a relva, o céu, o inseto, a vida em todas as manifestações. Integrar-se na essência da substância divina, coração aberto ao amor, com pureza em tudo, verão a Deus. Mais uma benfeitora, né? Chamando para a gente contemplar, né? O animal, o inseto, o céu, a vida em todas as manifestações. Ali a gente vê Deus, né? Então a gente precisa Rafa, cumprir o maior mandamento, de amar você a Deus lembra ali. quando você me chamou para colaborar com vocês? Tinha o Cântico das Criaturas, você me deu um texto de André Luiz, né? Que está ali no Sinal Verde, se não me falha a memória, o capítulo 23, que é Perante os Animais. Tem um texto justamente sobre isso. 3 Nunca a 3. esqueci dele, né? Não Tu lembra de cada coisa, corromper cara. com... Tu lembra de cada coisa. Não, porque marca, né? André fala pra gente não prorromper em gritos ou exclamações quando vê um camundongo ou um inseto, Uhum. né? A gente vê aquela barata, a gente quer matar, a gente quer ver o ratinho, a gente quer gritar, quer fugir, quando na verdade a gente pensa que eles são animais sujos, né? Na verdade, a gente que sujou o meio ambiente que eles vivem. O esgoto não foram eles que criaram, foi a gente. Os sacos de lixo ali onde os ratos às vezes buscam comida, não foram eles que criaram, foi a gente. Então a gente xinga eles, maltrata eles, quer violentá-los, mas foi a gente mesmo que criou o ambiente que eles moram. Uhum, E aí a gente exatamente. passa essa imagem de... não é desumanização, mas a gente perde a noção de que a baratinha, o mosquito, o inseto, o camundongo, o réptil, etc., também são filhos de Deus, também são amados por Deus. A barata, a barata que a gente acha nojento como humanidade, é amada por Deus, sabe? Mostra o quão distante a gente ainda está desse amor pulsante que alimenta o universo. Não prorromper em gritos ou exclamações, nunca esquecer. Uhum. Quando um inseto pequeno, um animal pequeno aparecer em suas vistas, né? É em Exato. sinal verde, né? Sinal verde que André de Luiz fala Luiz. isso, né? E você falou aí, né, da questão do menor ao maior animal.
No último capítulo do livro Pensamento e Vida do Emmanuel, quando Emmanuel vai fazer um comentário sobre o amor, ele fala, né, do verme ao anjo, né? Deus ama a todos indistintamente, né? Então, assim, há uma sabedoria, há uma inteligência ali no verme, no inseto também, né? E hoje em dia, infelizmente, os animais não humanos, eles são os refugiados da Terra, né? Nós somos muito mais urbanos hoje em dia, né? Ocupamos muito espaço aqui no planeta. A gente precisa rever muito, né? O espaço ocupado por nós aqui na Terra, porque tiramos espaços dos animais, invadimos os espaços deles, né? E refugiamos esses animais na Terra que eles chegaram primeiro, né? Exato, a A gente gente comentou fala em dessa relação. maneira, mas nós somos animais também, nós somos filhos de Deus também. A gente consegue e é possível e devemos fazer esse exercício de ver Deus no outro humano, porque temos habilidades e capacidades de renovar tudo isso que a gente tem destruído, né? A gente tem a capacidade linda de refazer os erros que a gente cometeu, né? A gente conversa sobre isso para a gente despertar realmente, né? Pelo que a gente tem feito, né? E trazer esse potencial para fora, né? De que a gente pode fazer diferente. No... Ainda falando sobre Alexandre, no Missionários da Luz, ele fala com relação a. A gente comentou isso na primeira live, mas eu trago de volta também. A gente pedindo prece para os anjos e menosprezando nosso papel com os inferiores, com os animais. Daí eu sempre me pergunto, por exemplo, isso é uma reflexão para todos nós, sem exceção. E se os anjos, para quem nós oramos tantos, os santos e santas, o Cristo mesmo, Deus, nos tratassem da mesma forma com que a gente trata uma barata? Pisando, esmagando no momento que aparece. Com a formiga que aparece ali, a gente joga o detelfon mesmo em cima, ou qualquer outro animal que para nós é asqueroso, porque quando a gente vê uma barata a gente quer pisar, mas quando a gente vê uma borboleta é a coisa mais linda da natureza. Mostra que o nosso amor, infelizmente, ainda é muito estético, né? A nossa caridade, É o nosso desejo de verdade. cuidar ainda está atrelado muito à imagem, ao que é bonito. Quando que para Deus isso é pouco relevante, chama a tudo incondicionalmente. Né? E se os anjos nos tratassem como a gente trata as formigas, as baratas, os insetos, sabe? E os vermes? Sabe? Exatamente, né? E muitos cegos da função que esses seres cumprem aqui na Terra, né? A gente cria vários resíduos, não cuida disso, e muitos desses animais vão fazer a filtragem, transformar esses resíduos, né, em adubos para a terra, enfim, né? Ainda fazem o trabalho de limpar o trabalho sujo que a gente não cuida, né? Sim. Mas enfim, vamos aprender sim a ver a Deus nos Meu irmão, a outros. gente tem 6 minutos. De novo, a gente não conseguiu concluir. A gente fez duas bem-aventuranças em uma. Foi duas? Foi duas, né? E a minha conexão melhorou ou não? Pra mim Melhorou não? tá melhor do que antes. Pra mim tá. Às vezes fica borrado, etc. Mas assim eu Uhum. consigo escutar normal, etc. Não dá para fazer parte 3, né? A gente tem que terminar hoje. Então Quer, eu topo fazer uma parte a 3 gente se você quiser. volta, Não a tem gente problema. conclui aqui essa live, quando faltar uns 2 minutos, a gente volta e termina as bem-aventuranças. Para depois a Sei que gente dar manda. sequência naquilo que a gente tinha combinado. Não sei se você lembra. As parábolas de Jesus e os animais. O que você quiser, você que manda, Rafa. Você que manda. Vamos embora então, beleza, vamos marcar Mas não vou mais. mentir, não. Eu tava muito ansioso para falar dos, dos pacificadores. Aí eu quero comentar ainda dos pacificadores, mas eu quero falar em nome do Cristo. Né? Vamos terminar essa live e a gente volta? Como é que é? Dá sequência. Bora? Não, a gente, a gente encerra aqui e dá prosseguimento. Eu ainda quero muito falar dos pacificadores. Então tá bom. Então, pessoal, quem está interagindo aí, o Léo, Zé Antônio, Murilo, né, jovens de Arimateia, a gente vai encerrar essa live aqui. O Vinícius está todo empolgado, chegou aqui. Ó, que legal, Vinícius, ver sua empolgação aí. A gente vai encerrar agora, vamos ver até se melhora a conexão voltando daqui a pouco. A gente encerra, reabre aqui a live e aguarda vocês lá para a gente interagir mais, tá bom? Até já. Exato. Então a gente comentou bem essa última bem-aventurança, né, dos limpos de coração, porque a Deus. Tem mais outras coisas aqui, é inesgotável, né, muita coisa na literatura espírita.
Mas, enfim, a próxima agora seria e será. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Caraca, Rafa, agora que eu me toquei que eu comentei os pacificadores sobre Gandhi, então não tava nem comentando esse. Pulei assim, de repente fiquei à vontade, você falou ali em relação a isso, eu falei, vou comentar. Não tem problema. Não, mas não era nem isso que eu queria comentar dos pacificadores, me veio ali na hora falando de Gandhi. Edmilson, na verdade é a minha conexão aqui em casa. Ele está dizendo ali, né, que quando eu divido a tela contigo, ela Uhum. borra. Minha conexão está fraca aqui em casa, a gente está tentando consertar. Gostei da gentileza da Regiane. Tá ruim, mas tá bom. Que bom. Fazer o quê, né? A gente vai tentando. Hoje não está dando muito certo, mas tá ruim, mas tá bom. É a melhor definição mesmo. Bom, vamos lá, Lucas? Bora, bora. Bora, né? Então vamos lá. Turma, agora é bem-aventurados os pacificadores, A gente porque vai ignorar eles... que eu comentei de Gandhi. Eu não comentei de Gandhi. Esquece, comenta Não de novo. comentei de Gandhi. Então, pacificadores serão chamados filhos de Deus. Então, Jesus enfatiza aqui essa figura de um pacificador. Então, quem é um pacificador, né? E por que serão chamados filhos de Deus? Eu queria começar me redimindo por ter comentado antes da hora. Eu não me toquei mesmo que a gente não estava falando desse versículo na hora. Falei, pacificador e tal, não sei por que me deu um estalo de comentar. Mas com relação a isso, tem 3 mensagens que eu queria muito falar. Uma, vamos colocar assim, 2 delas são da psicografia do Chico, uma está ali Novas Mensagens, né, capítulo 6, e outra Carta de uma Morta, capítulo 56, né? Humberto de Campos e a mãe de Chico, querida Maria. E os dois vão falar com relação à evolução espiritual de Marte, como é que Marte está no mundo espiritual quando comparação com a Terra. E Humberto de Campos vai, viaja para Marte, comenta. Maria de Deus também vai para Marte, comenta. E os dois falam com relação à ligação dos marcianos, bora colocar assim, com os animais. Humberto de Campos vai comentar com relação a isso, que lá eles não se destroem, né? Não tem o nosso ímpeto, a nossa ganância realmente destruindo os animais, a natureza. E ele fala que é muito diferente lá daqui, porque aqui a gente está cheio de frigoríficos e matadores. Lá, Marte, eles não têm necessidade desse alimento. Ele Já faz em esse Cartas, mesmo. exato, lá em Cartas de uma Morta ela fala que lá Marte progrediu muito mais rápido justamente por causa disso. Porque aprendeu a não destruir, aprendeu a respeitar os animais. Então é curioso ver essa relação. Daí eu puxo a terceira mensagem sobre isso, que é que está ali em Júpiter, que a gente sabe ali desde Kardec, né, que os espíritos já avisavam para Kardec. Júpiter, dentro do nosso sistema solar, seria o planeta, eu digo seria, né, porque até então não tem como comprovar isso de maneira realmente assim material, somente só prudente mesmo, mas até então Júpiter seria o planeta mais evoluído do sistema solar. E tem uma mensagem de um espírito, né, que está ali na revista Espírita, muito famosa essa mensagem. Kardec faz uma série de perguntas a esse espírito de Júpiter, e aí ele comenta. Kardec, melhor, pergunta com relação à alimentação. Se não me falha a memória, é a pergunta 23 ou a 27 sobre isso. Kardec pergunta: a alimentação em Júpiter é animal ou vegetal, como aqui, ou é puramente vegetal? E aí o espírito responde: puramente vegetal. Vegetal. Aqui o homem é protetor dos animais. É um pacificador. É perfeito. E Kardec vai perguntar: e os animais aí se devoram uns aos outros que nem na Terra? Não, os animais não Não. se devoram uns aos outros que nem aqui na Terra. Então a gente vê essa condição primordial de que a paz no mundo talvez começaria com muito mais facilidade se a gente percebesse que a paz na nossa vida começa no prato que a gente come todos os dias. Eu gosto dessa fala do Philip Wallace, né? É importante, ativista animal, tem um discurso maravilhoso feito em 2012, se não me falha a memória, um debate sobre se devemos tirar animais ou não do prato, que ele fala isso, que a nossa paz no mundo começa justamente no nosso prato. A nossa maior arma até então nesse paradigma são os garfos e facas que a gente pode escolher o que comer.
E aí ele fala muito bem sobre isso, e eu acho que esse é um ponto importantíssimo para a gente trazer sobre pacificadores. Muitas vezes a gente vai falar com relação a pacificar nossos sentimentos, pacificar os vícios, a gula, mas que a gente saiba também pacificar os desejos e os ímpetos das papilas gustativas para que a gente olhe para o prato que a gente come. A gente falou na outra live com relação às aos remédios, de onde que eles vêm, como eles são testados, etc., que a gente também não esqueça ali do que é mais comum para nós nesse âmbito da alimentação, quando a gente fala de libertação animal, que o nosso prato, ou melhor, ou o que é para nós ali alimento que está ali no prato, tem uma história. Como o Rafael falou, tem uma alma ali Uhum. que infelizmente teve que desencarnar para que a gente pudesse comer, que a gente não esqueça disso. É, Não tem dá uma para história de falar de exploração humana também, né? perfeito, o açougue está cheio disso. A gente tem muitos relatórios sobre isso também. Mas que a gente não esqueça que a nossa ascensão espiritual precisa passar pelo prato. Não é de forma nenhuma, eu estou dizendo aqui, se você largar a carne, você vai alcançar um estado de espiritualidade maior. Não é isso que eu estou dizendo. Mas estou dizendo que os animais merecem esse ponto de consideração. Merecem uma vida de paz, diferente do que a gente trata eles hoje. É. A gente precisa, primeiramente, de financiar a maldade no mundo. Então eu posso, ao me tornar vegetariano, deixar de financiar uma série de maldades e sofrimentos no mundo. Não significa dizer que me tornarei um santo por causa disso. Mas uma obrigação moral vamos cumprir, que é de não compactuar, né, com todo o mal que envolve um simples gesto de um churrasco, uma alimentação à base animal entre amigos, né? Tamanha imbricação que tem esse gesto cotidiano, banalizado, né, nas estruturas sociais, né? A afetação é muito grande no ambiente, no uso da água, na poluição do ar, na desertificação do solo, na vida dos animais. Enfim, a gente sabe como que o consumo de animais afeta vários setores aí da nossa sociedade humana e não humana. Então é um gesto pequeno, mas grandiosíssimo nos seus efeitos, né? Materiais e também espirituais. Você citou a questão de Marte, de Júpiter, né? Citou Maria João de Deus, citou Humberto de Campos em suas viagens a Marte, e eles fazem uma correlação das guerras com o consumo de animais, a exploração de animais. Eles dizem que lá não tiveram guerras, evoluíram sem guerras, porque não consumiram animais para a sua evolução. Então, olha que interessante, como há uma correlação nessa escolha coletiva que fizemos, sei lá quando, né, de consumir animais dessa maneira que estamos fazendo. E a gente aqui na Terra não tivemos uma década sem guerras. Não tivemos uma década sem guerras. Já tivemos mais de 15 mil guerras aqui na Terra. E nessas guerras, geralmente, Lucas, não são contabilizados os animais não humanos, que são Sim, usados sim. muitas vezes como cães-bomba, os cavalos que são mortos aos montes nas batalhas, né, ali, malaria, de um lugar a outro, né, e são mortos também. Como aves, cães, gatos, nossa, né, sofrem com esses processos de guerra, né? Morrem mais animais não humanos do que humanos em guerras, geralmente, e não são contabilizados, né? Então tem uma correlação aí também para a gente ficar atentos. Eu lembro A Caminho da Luz também, Emmanuel fala sobre isso. Nesse sentido também, eu queria ler, eu fiz questão de entrar no nosso catálogo no site do Move, de novo, para pegar essa citação que eu sempre achei ela muito forte em relação ao Caminho da Luz também. Emmanuel fala, quase todos os mundos que lhes são dependentes, ele está falando em relação ao sistema de capela, já se purificaram física e moralmente. Examinadas as condições de atraso moral da Terra, onde o homem se reconforta com as vísceras dos seus irmãos inferiores, como nas eras pré-históricas de sua existência, marcham um contra os outros ao som de hinos guerreiros, desconhecendo os mais comezinhos princípios de fraternidade e pouco realizando em favor da extinção do egoísmo, da vaidade e do seu infeliz orgulho.
O Primeiro Vinícius ponto acabou que de Emmanuel vai comentar aí. analisar ou seja, é o ponto da alimentação. Primeiro ponto que ele diz, a alimentação, da maneira que a gente trata, da maneira que a gente justifica e como a gente faz, está, não vou dizer indiretamente, porque seria aqui menosprezar o termo, mas está diretamente ligada à maneira que a gente trata o outro, principalmente no quesito de violência, né? Uhum. Sem perceber, né, muitas vezes, né, o hábito ali, né, e essa cultura imposta a nós de consumir animais e banalizar esse ato, sem perceber, olha só a profundidade, da violência que isso causa, né, mesmo de maneira inconsciente. Está intimamente relacionado, como você acabou de ler, e como o Vinícius Martel comentou aqui, com o orgulho e o egoísmo. Intimamente ligado a essas duas chagas morais, né, as maiores, né, das criaturas terrenas aqui. Então, quando a gente faz esse movimento de deixar de consumir animais, seja na alimentação, seja de outras formas, a gente está combatendo o orgulho e o egoísmo. Porque o que é incentivado para nos seduzir a consumir os animais é justamente o orgulho e o egoísmo, né? E a vaidade também vem junto nessa, né, que é outra chaga moral que Kardec nos ensina. Então, por quê? Porque eu penso no meu paladar primeiro, eu penso no gosto primeiro quando vou consumir, né? Então, eu penso no gosto primeiro. Isso é uma decisão egoísta, né? Eu estou pensando no meu bem-estar primeiro, em detrimento do bem-estar do outro, que é o animal, né? Então, nesse caso, eu não sou um pacificador, eu não estou buscando paz no mundo, eu não estou buscando paz para os animais, nesse particular, né? Uma busca de paz para os animais, nesse particular, seriam decisões morais, Sim, libertar os animais de essas opções de exploração. Então, essa bem-aventurança, né, ela vem como um convite, né, para que possamos pasear a vida de todos os seres. tem um. Quando eu penso em pacificar, é óbvio que essa mudança ela se inicia comigo, obviamente na mudança de hábitos, mas também é pacificar meu ímpeto de destruição, meu ímpeto, minha gula, é, o que que é o que que é tão cruel em nós que não consegue abdicar em prol de uma causa, em prol de um ser que está sofrendo, que está padecendo. Não estou dizendo o ponto de parar ou não de comer carne, mas é o ponto até mesmo de você nem se importar com isso, de você não ligar, não se questionar se é relevante ou não, sabe? Que ímpeto é esse dentro do coração da criatura humana que não é nem realmente o ponto de você não comer ou não comer, é o ponto de você nem se questionar. Nem Dessa se dor não questionar. se Uhum, incomodar, sabe? De você uhum. nem sequer cogitar, nem desejar para ser essa mudança. De você cuidar de outro animal através do seu hábito. Que angústia é essa? Que ausência do evangelho é essa dentro de um coração para ser tão enrijecido assim? Óbvio que eu não estou julgando de forma nenhuma. Quem sou eu aqui na minha inferioridade? Sujo até os cabelos para falar de alguém. Mas é uma condição que é um debate, é um diálogo que dentro do meio religioso, fora do meio religioso, né, a gente tem que trazer constantemente. Como que o egoísmo se alastrou tão forte que a gente não consegue nem conceber ou cogitar isso no nosso meio, né? Eu Existe lembro uma que... intencionalidade, né? Pode falar. Existe uma intencionalidade, né, com vistas ao lucro, à dominação, né, que busca nos cegar perante a vida dos animais, a senciência deles, né, a consciência deles, né, como a gente já conversou aqui. Então a coisa é feita realmente para que a gente não veja, não perceba isso, né? Então, além do nosso próprio egoísmo que todos nós temos, do nosso próprio orgulho que todos nós temos, sistemas econômicos como o capitalismo, por exemplo, né, buscam nos cegar perante isso, transformar aquilo das nossas relações de... Então, a estrutura material afeta muito, né, a nossa outro, né, sua alteridade, com direito de viver, com sua sensibilidade, sua habilidade, né? Sim, Então, a estrutura é também, né, complicada, né? Nos faz ainda sim, deixar com que esse certeza. orgulho e egoísmo venha à tona. Eles estão sempre reforçando isso, onde a gente vê. Mas eu também ressalto aqui que a gente está citando fontes diretas na codificação, espíritos já consagrados na literatura espírita,
O mesmo Emmanuel que a gente estuda nos nossos NEPs, estudos do Evangelho, que pede para que a gente ame Jesus, a gente caminhe apesar da dor, carregando a nossa cruz, pede para que a gente olhe para dentro de nós, que a gente ampare sempre o outro. Humberto Campos, que traz contos maravilhosos de Jesus, Maria, estão falando para nós a importância da gente repensar o nosso hábito alimentar, nosso trato com os animais. A gente comentou também na outra live, Missionários da Luz, André Luiz e Alexandre, essa dupla fantástica, que está o livro inteiro permeando isso em relação aos animais, dizendo como que o Espiritismo também fala disso. Né? E não é natural que a gente não enxergue, sabe? Não é natural que a gente leia o Missionário da Luz e não fique claro para a gente esse desejo da espiritualidade que a gente abandone aquele não. Você, Principalmente capítulo 4, se não me falha a memória, capítulo 12, vampirismo, né? você leu uma citação agora do Emmanuel, no clássico livro A Caminho da Luz, que Emmanuel deixa claramente que essa questão tem tudo a ver com moral e ética. Ele fala que é questão de atraso moral da Terra, correlaciona isso a guerras, né, e ao consumo desses animais. Então ele Sim, linka logo a uma coisa que a gente hoje em dia ouve, não só no meio espírita e fora dele, que os animais não são sujeitos da ética, não são objetos da ética. Não tem nada a ver com moral, com ética, com dever espiritual, consumir animais. Isso é uma coisa à parte, não entra aqui, né? E Emmanuel deixa claro aí, não, é ética, é moral, sim. É um dever sagrado e tem a nosso. ver com a evolução do planeta. Está atrelado ao nosso trato, nosso trato moral, a maneira com que a gente se. Uhum. Vamos colocar, a gente diz que respeita um ao outro, mas a gente destrói a própria criação e depois esse ímpeto de violência vai se externalizar de outras maneiras também. Não é o ato da gente comer carne, assim, não é com algum composto químico e tal que vai entrar. Não é isso, é a justificativa, é a condição moral, principalmente cultural, que se normalizou dentro de nós e em sociedade como um todo, para que a gente usa para justificar, então, consequentemente, é mais fácil violentar o outro. Né? Exatamente. Por isso que a educação espírita nos espaços espíritas precisa vigilar a infância, levar em consideração essa educação alimentar e essa ética animal espírita que nos ajuda a enxergar muito cedo que o nosso irmão é o nosso próximo, né? Não é um produto nem um alimento. Lucas, eu queria Tenho. fazer Pode falar. um agradecimento, na verdade, parabenizar a Carol, nutricionista, ela já participou com a gente aqui Sim, em eu vi ela algumas aqui lives, conosco. porque hoje é o dia, né, dos nutricionistas, né, e das nutricionistas, Sim, então, verdade. parabéns a todos e todas, né, que nos ensinam, nos orientam aí a uma alimentação à base de plantas, né, vegetais realmente. Fantástico, parabéns. Vou deixar passar a palavra, mas eu queria citar, eu citei ainda aqui um trecho de algum espírito sobre os pacificadores, né, para a gente não Sim. deixar sem fundamentação. Então, eu quero usar um comentário do Emmanuel, que está no livro Ceifa de Luz. Tá, então, comentando essa bem-aventurança dos pacificadores, Emmanuel diz o seguinte, né, os pacificadores, eles são aqueles que percebem a existência do erro e se dispõem a saná-lo, sem alargar-lhe a extensão com críticas destrutivas. Isso é um ensinamento para a gente, para mim, para o Lucas, para vocês, algo que a gente se esforça muito longe, que é tocar nessa ferida, nesse erro nosso, coletivo, individual. A gente se dispõe a saná-lo, como disse Emmanuel aqui, só que a gente não pode fazer isso com críticas destrutivas, alargando a ferida. Então, por isso que um dos é a comunicação não violenta. Então, a gente busca estudar a comunicação não violenta para que a gente possa se comunicar, informar sobre esse erro coletivo multimilionário sem condenações, sem discriminações a quem quer que seja. Nem sempre conseguimos. Eu faço sempre a meia-culpa aqui, né? Eu me esforço muito para que eu e todos os demais integrantes do MOV, né, a gente consiga passar essa mensagem sem apertar ali a ferida, né? Nem sempre a gente consegue, mas a gente está se esforçando para isso, né? Então essa mensagem de Emmanuel é um ensinamento para a gente, todos os vegetarianos, veganos, defensores dos animais, né? Que a gente fale desse erro, né? Busque saná-lo, mas
sem crítica destrutiva, tá largando ali a... Sim. Eu ia comentar que tem um ativista vegano, que é o Earthling Ed. Eu acho que ele tem, assim, usa uma linguagem excelente, uma linguagem não Ele é violenta, ótimo. Uhum. fantástica. É um dos meus grandes exemplos, assim, em relação ao estudo, em relação a como se portar, argumentações também. E lógica mesmo, como um todo. E tem um vídeo que um homem negro se aproxima ali do movimento que eles estão fazendo, né, de ativismo na rua, e fala como ele se sente indignado com relação a eles se importarem com os animais, não se importarem com a causa negra em relação ao racismo e o preconceito em geral que a comunidade preta sofre ali nos Estados Unidos. Eu não lembro se é Estados Unidos, se é o Reino Unido agora, mas se não me falha a memória é os Estados Unidos. E aí o Ed ele comenta que para uma criança, se ela aprender desde cedo a respeitar e amar todas as criaturas, ou seja, a respeitar um ser que tem escamas, que tem garras, que tem asas, que tem penas, quando ela crescer, vai ser muito mais fácil para ela respeitar de forma natural, mesmo pessoas que têm um cabelo diferente, uma cor de cabelo, um peso, uma altura, cor de Uhum. pele, opção Exato. sexual. Se para ela aprende desde cedo a respeitar todas as criaturas, é muito mais fácil para ela naturalmente enxergar outro ser humano como ser igual. Isso é um ponto Exatamente. fundamental para a gente ver nesse sentido ético, moral, mas também psicológico em relação à violência. Ainda mais a criança que, do ponto de vista espírita, ela já traz de outras vidas, de encarnações pregressas, né, as suas más inclinações, as suas más tendências, né? Então, se uma criança já vem, né, com uma tendência muito grande ao preconceito, à discriminação, e você desde cedo, no lar e na casa espírita, né, ensina ela a romper com essas discriminações, né, ainda essas discriminações que fazemos com os animais, para legitimar o consumo e a exploração deles, olha aí, você está trazendo uma educação espiritual, moral, que vai ajudar essa criatura, né, a vencer outras discriminações, né? Isso tudo está muito correlacionado, muito imbricado, né? Sim. Meu amigo, vamos lá, senão a gente não termina. Vamos, vamos. Tem muitos comentários legais aqui, cara. Eu estava dando uma lida agora. Nossa, o pessoal está interagindo muito aqui. E a gente vai interagir mais com vocês, tá? Com certeza. Só deixa a gente terminar essa aventurança aqui. A próxima. A gente ainda está no pacificador, né? A gente está ainda Exato. buscando A gente vai entender pro como é que 10. faz essa paz. Um comentário aqui do Humberto Roden, no livro Sabedoria das Parábolas. Ele fala que pacificador é, pois, aquele que faz a paz. É um fazedor de paz. Eu achei linda essa Não pode frase ser ali. bonito, fazedor de paz. Fazedor de paz, né? Ele busca estabelecer ou reestabelecer um estado ou uma atitude permanente de paz no meio de qualquer campo de batalha. Olha só, né? A gente está num campo de batalha interno, externo, né? E que a gente não desista, não se canse e persevere, né? Em fazer paz, né? Lembrando da oração atribuída a Francisco, né? Sejamos instrumentos de vossa paz. Mas vamos lá, seguindo aqui para a próxima. A bem-aventurança é: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O Lucas separou aí 6 livros para essa bem-aventurança. Não, eu tava só lendo aqui que tem um texto de Amanda que eu gosto muito, mas me veio um argumento assim com relação a perseguidos por causa da justiça, e quando a gente foi conversando, que eu fui matutando na cabeça até chegar nesse versículo, que vamos colocar assim, vou viajar um pouquinho na maionese, se eu puder, esse ponto para fazer conexão, mas Uhum. perseguidos por causa da justiça, se a gente parar para pensar, a justiça do homem, principalmente vou colocar aqui no Amazonas, que a gente tem o período da desova, que a gente tem o período que não pode pescar, que quando pesca uma espécie tem que, consequentemente, pescar outra, e aí a gente também tem a prática da caça liberada por lei, então tem restaurantes aqui em Manaus que você vai encontrar carne, sim, de forma muito natural mesmo, carne de jacaré, cutia, paca, tartaruga, etc., né? Porque é liberado por lei, ou seja, é da justiça do homem que esses animais possam ser caçados, sabe?
pelo nosso, para alimentar a papila gustativa. E eu sou do interior do Amazonas. Eu moro em Uhum. Manaus, mas eu nasci em Manaus. A metade da minha família inteira, né? Minha família por parte de mãe, é todo interior, então é muito comum você comer tanajura, cutia, é, saúva, que é a formiga realmente, né? É muito Aham, comum sim. comer. Por aqui tem Pois é, também, no Rio de então Janeiro tem. isso é permitido por lei, sabe? É permitido Uhum. por lei. Quando a gente olha, por exemplo, o festival de comida de cachorro na China, que a gente não se espante. A gente come coração de galinha, é permitido por lei, sabe? A gente pega o coração, espeta coração de um bicho. E O coração comemora ao que redor, e né? E comemora ao comemora, sabe? redor. A gente, Né? um Dá coração para que as nossas palpitou uma crianças. vida. É assim, a linguiça, o coração de galinha são partes que as crianças adoram. Isso tudo é permitido pela justiça do homem. É permitido que você caça andorinhas, aves. É permitido que você ensine um cachorro a matar outro animal simplesmente porque é uma caça. Sabe? Essas coisas são Uhum. permitidas. É permitido por lei. Você pode falar isso muito melhor do que a gente. A gente chamar um animal de carga viva e transportar de um lugar para o outro dentro de um barco por dias, no Uhum. escuro, no esterco, na sujeira, na escuridão mesmo. Isso tudo é permitido por lei. Só E eu sempre, permitido como regulamentado, ou seja, como normatizado. Né? A gente sim, dá um ar de legalidade a essas condutas imorais, a essas condutas que prejudicam toda a coletividade. Então a gente usa todo um aparato intelectual, todo um aparato financeiro, toda uma estrutura densa de energia para regulamentar a exploração dessas vidas. Isso causa problemas de saúde aos próprios seres humanos, ao meio ambiente e os animais não humanos. Ou seja, é um gasto de energia, né, regulamentado pelo nosso direito, legalizado, né, que, minha nossa, né, só para trazer malefícios a todos nós, né? Então, como é que a gente quer misericórdia, como a gente leu lá atrás, né, sem oferecer misericórdia, regulamentando o mal, né, as coisas ruins? Enfim, então, assim, os maiores perseguidos, né, pela justiça humana aqui na Terra são os seres não humanos, sim. infelizmente. Eu queria ler um texto do Emmanuel, só, não tudo, mas só um trechinho, o último parágrafo, que está ali comentando esse versículo. Eu estou com o Evangelho por Emmanuel aqui, né, do Saulo César. Uhum. Eu tô também. Cadê? Tô com Tá esse, o aqui azul. no. Oi, Rafa. Ah, tá aqui, ó. O meu também tá aqui. Tá aqui no Livro da Esperança, capítulo 51, na construção da virtude. Eu queria só pegar o último parágrafo. Uhum. Aqui Emmanuel está falando com relação a nós sermos perseguidos em relação à justiça, né? Colocando realmente um nível antropocêntrico, e tudo bem ele fazer isso nesse ponto, mas dá para a gente linkar com os animais. Quem suporta serenamente o mal, que atraiu para si mesmo, trilha a estrada bendita da resignação. Ok. Contudo, quem pratica o bem quando pode fazer o mal, vive por antecipação no iluminado país da virtude. Aí eu vejo em relação a nós, quando a gente, por exemplo, é permitido que a gente tenha pesca esportiva, que a gente dilacere, né, o interior de um peixe, machuque com os anzóis e liberte-a realmente por motivo de regozijo e entretenimento. É permitido por lei que a gente possa caçar animais à vontade, muitas vezes, ou até mesmo nem é tão à vontade assim, mas a gente diz que pode, assim vai. Acontece muito aqui no Amazonas em relação à pesca ilegal. Você tem em relação a peixe-boi, vários peixes em relação ao resto do ano, enfim. E aqui, quando Emmanuel diz, quando a gente pode fazer o mal, mas a gente faz o bem, a gente está antecipando a vida no mundo, ou seja, no país ali iluminado da virtude. Ou seja, eu vejo como um clamor do Evangelho dentro do nosso próprio coração, quando a gente tem a oportunidade de julgar, continuar fazendo parte de um sistema de opressão com os animais, e a gente escolhe justamente Cristo. A gente escolhe justamente olhar para os animais e enxergar neles esses bem-aventurados, perseguidos constantemente, como você mesmo comentou. Essa Legal. possibilidade na nossa mão, realmente, colocando a responsabilidade, que o Espiritismo faz isso constantemente. Tenho a oportunidade de fazer o mal, mas escolho o bem, me aproximei do Cristo. Kardec mesmo vai perguntar, né, se é tudo bem eu
você se abster em relação à carne dos animais, e os espíritos vão dizer: olha, você pode fazer o que você quiser, contanto que quiser com caridade, ou seja, por entrega realmente, não por puro egoísmo, está valendo. Ou seja, no momento que eu me aproximo do coração do outro, meu coração se aproxima do Cristo, do coração do Cristo. Eu estou pensando aqui nessa perseguição por causa da justiça. Até eu li um comentário aqui há pouco, né, que alguém comentou assim, né, caramba, né, como não sentir raiva dos seres humanos, tal, por isso. O pessoal aí está comentando também. Então, assim, acho que a doutrina espírita, né, o cristianismo em si, ele nos ajuda a olhar qualquer criatura como um irmão, seja ele um justiceiro dos animais, humanos ou não humanos. É um grande desafio à nossa alma, né, ver nessas pessoas que estão cometendo maldade, né, com os animais, humanos ou não humanos, como um irmão nosso. Então a doutrina espírita traz esse quê a mais, ou seja, eu posso me tornar um pacificador através do meu relacionamento com o meu irmão, que ainda está na fase do consumo e exploração, indiferença aos animais não humanos. Se a minha relação com ele for uma relação de amizade, de amor, de tolerância, de compreensão, eu posso ser a ponte para que ele, justiceiro dos animais, chegue na condição de se tornar um pacificador dos animais. Então, assim, não é um olhar só no sentido, né, de inferiorizar aquele outro ser humano porque ele está fazendo isso com os animais ainda, né? Mas é pensar na possibilidade, né, dele se tornar um pacificador dos animais através do meu próprio exemplo, convívio e amizade para com ele. Sim. A gente sabe que o exemplo afeta, arrasta, né? A gente tem como, através ali do relacionamento, ser um fazedor de paz nesse sentido aqui, né? Então, a partir do momento que eu percebo alguém como sendo um perseguidor, um justiceiro dos animais, né, o Espiritismo vai nos trazer essa outra ótica, né, de enxergar nele um irmão com um potencial imenso de ser um pacificador também, algum dia, dos animais. Sim, perfeito. Queria ler o comentário aqui da Inês, que ela colocou agora. Reconhecer que Deus está em toda a criação é tão evidente. Entender o avanço do conhecimento sobre a vida dos animais é progresso. E o Espiritismo é progresso. É só pensar, refletir e mudar para melhor. Daí eu penso nas crianças, né, que já nascem com a causa muito bem estabelecida no seu coração. A gente tem muitos vídeos em relação a isso. A criancinha não querendo comer polvo, a outra abraçando a galinha e tantos outros ali que não querem, né, já querem, na verdade, se abster da carne dos animais, do sofrimento deles e querem enxergar neles de verdade, irmãos, como a geração que surge aí já é realmente uma geração preparada para isso, para facilitar aqui essa transição que a gente vê nesse ponto de uma moralidade para outra, né? E tem uma Mas eu também turma queria que... ressaltar o... Pode falar, pode falar. Tem também um pessoal que comentou aqui, isso é sempre comentado, até mesmo nós fazemos muito esses comentários, da dificuldade do desenvolvimento da abordagem no nosso movimento espírita. O padrão da Terra, a gente é avisado de participação pelo Evangelho, pela doutrina espírita, que todas essas grandes causas para o bem serão perseguidas. Não adianta. No nossos mais próximos seremos perseguidos por essas causas, né? Sejam elas quais causas para o bem forem. E o veganismo, né, a proposta de ética animal, será naturalmente perseguida, ridicularizada, inferiorizada. Faz parte da primeira fase, a ridicularização. Então, faz parte, turma. Todo mundo que está nessa seara ou deseja entrar nessa seara, né, vai passar por esses desafios, serão perseguidos por causa dessa justiça, porque não há nada mais justo que sermos justos com os animais, no sentido de que são criaturas inocentes, que a gente, contra a vontade deles, acaba violentando, né? Então, não há justiça nessa relação de inferiorização dos animais. Então, seremos, sim, perseguidos no meio espírita, fora do meio espírita, né? Isso tudo, se aproveitarmos bem, vai servir de grande lição, né, para a redenção e aperfeiçoamento moral de nossas almas, né?
Se soubermos aproveitar esses obstáculos, vamos evoluir, vamos caminhar realmente para o progresso. Perfeito. Bora pro próximo? Pro 11? Vamos que já são, tô nem vendo a hora, 10h35. 35. Mas a turma está empolgada aqui, né? As É crianças o são a último. esperança da mudança, o Léo está comentando. Mas vamos lá, a última bem-aventurança aqui, e a gente jura que vamos ficar nessa. Bem-aventurados sois vós. Tem até a música, né, Tim Vanessa, né? Bem-aventurados sois vós. Vai ser maravilhoso. Quando vos injuriarem e perseguirem e disserem todo mal contra vós por causa de mim. É o peru pregador todinho. 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 Vamos conectar essa junto com a última, vamos lá. Então vou ler de novo aqui, ó. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas anteriores a vós. O maior perseguido da terra, Jesus Cristo. Usamos o nome de Jesus para tudo, seja de ruim, né? Dizendo que perseguidos por causa de mim, né? Então, assim, é alegria para mim, é mérito para mim levar alguma pedrada em defesa dos animais. Acho que eu tenho que me alegrar disso. Levando em nome do Cristo, né? Alguma pedrada aí em proteção aos animais. É alegria de incentivo para que faça mais, né? Eu penso com todo respeito a todos os nossos irmãos católicos. Eu, ainda mais que sou de berço católico. Na quaresma, quando não se pode comer carne vermelha, tem que comer peixe. Eu penso no Natal, que aí é para todos nós cristãos, realmente. Quando a gente tem o peru, o pernil, para celebrar a vida do Cristo, a gente celebra com a ceia de Natal. Eu penso até mesmo na Páscoa, quando a gente tem os ovos de Páscoa, né, que são produtos altamente cheios de lactose, de leite mesmo. Eu penso nessas justificativas que a gente encontra aqui para se fartar à mesa justamente em nome do Cristo, e a gente menospreza todo o sofrimento por trás, a cadeia de construção que a gente vem falando nessas lives sobre isso. Obviamente, quando a gente vê outras religiões, embora muito nobres, ainda tem esses conceitos também de sacrifícios de em animais. comemoração ao nascimento, né, da paz, né? O nascimento da encarnação do amor, que é uma contradição pouco percebida ainda, que está avançando, né? Isso está cada vez mais evidente, a sociedade está cobrando, os próprios adeptos de suas religiões estão percebendo isso, né? Então, hoje a gente já tem padres veganos, né? A gente tem o padre Paulo César, que participou aqui já da live conosco, né? Está fazendo um trabalho muito bonito lá na paróquia dele. A gente tem os irmãos adventistas que já participaram aqui conosco também, né? Que buscam aí romper com essa contradição, né? De comemorar a alegria cristã perante o sofrimento de animais. E a doutrina espírita tem tantas citações sobre o Natal dos animais, sobre o Natal. Nossa, são muitas. É Casimiro Cunha, é Neio Lúcio, é Emmanuel, Humberto de Campos. São muitos os comentários falando que pelo menos no Natal, quando a gente comemora ali... Aquele do Irmão X é maravilhoso. Os animais perante o Natal, que está ali na Antologia Mediúnica do Natal, né? Eles estão num diálogo. Eu acho que eu comentei isso na outra live, não lembro, mas eu sempre falo desse texto porque é maravilhoso. Eu não me sinto no direito de só comentar, eu queria pegar a frase que é dita. Deixa eu procurar aqui, Antologia Mediúnica do Natal. Perante o Natal, deixa eu procurar. Lá no nosso site, né, aproveitando aí esse intervalinho, nós temos lá vários cards e comentários sobre esses textos dos espíritos pedindo que a gente, no Natal, tenha essa compaixão, essa misericórdia para com os animais, né?
que a gente não financie e não participe desse tipo de causação de sofrimento aos nossos irmãos menores. Pelo menos no Natal, né? Pelo menos no Natal, né? Claro que o melhor é todos os dias da nossa vida sermos instrumentos da paz mais, né? Mas pelo menos no Natal, porque a contradição é ainda maior. Achou, Lucas? Achei, perdão, Tá. eu confundi o Tá título. O divagando título aí. é Os Animais ante o Natal. Tava procurando os animais perante o Natal. Só quero ler o Uhum. finalzinho, porque a gente, só para situar, para não comentar tudo, José e Maria estão em Belém, é à noite, eles não conseguem uma hospedagem, e aí Gabriel, o anjo da Anunciação, vai coordenando eles, né, intuindo para que eles busquem repouso ali na manjedoura. E aí eles recebem, né, os animais recebem o Cristo, e aí eu queria ler o que acontece. Gabriel, no entanto, porque não sabe o que fazer com relação ao anjo, né, não sabe o que fazer com relação a José e Maria, Jesus podia nascer a qualquer hora. Recorreu à prece, rogando o amparo divino. E diversos emissários do céu se manifestaram em nome de Deus, deliberando que a única segurança para o nascimento de Jesus se achava no estábulo, pelo que conduziram José e Maria, nossa querida Carol Oliveira do Meninas Espíritas, entrou agora conosco, né? Legal, bem-vinda, Carol. E o nosso irmão também, Rafael Lavarini, dá só dar uma boa noite para o Rafa também. Beleza, Rafa Xará, boa noite, bem-vindo também, querido. Pelo que conduziram José e Maria para a casa rústica dos carneiros e do bois. Ebenezer, que é o que está falando em relação a isso, a seguir comentou bem-humorado. Uhum. Não fossem os anfitriões da estrebaria e talvez a boa nova tivesse seu aparecimento retardado. E terminou inquirindo: não será isso motivo para que os animais na terra sejam poupados ao extermínio, pelo menos no dia do Natal? Os animais viram a luz do mundo primeiro do que nós. Uhum. Ponto final. Não tem outro argumento melhor do que esse. Não tem. Não Foram tem. perseguidos por causa da justiça primeiro do que nós. E ainda Exato. continuam sendo, né? Pensei até hoje. E olha, Lucas, tem um livro que eu recomendo muito, né? Que é aquele livro de dois frades Eu ia capuchinhos sugerir que você comentasse esse livro. do sul aqui do país. O livro se chama A Vida dos Outros, Ética e Teologia da Libertação Animal, né? Dois irmãos católicos que escreveram um livro fantástico sobre a ética animal do ponto de vista de Jesus, de Francisco de Assis, do Antigo e do Novo Testamento. Então eles pegaram os críticos da ética do direito animal mais conhecidos, Peter Singer, Tom Regan, Gary Francione, fizeram um estudo sobre a ética animal apresentada pela filosofia e pela ciência e foram buscar no Antigo, no Novo, em Jesus e em Francisco de Assis os fundamentos para uma teologia de libertação animal. Fizeram um estudo maravilhoso. Eu recomendo muito esse livro. Quem me conhece sabe que sempre nas minhas palestras eu coloco alguma citação desse livro. Então eles conseguiram construir uma argumentação que está clara lá, quando a gente conjuga lá os ensinamentos do Antigo e do Novo Testamento de Jesus e Francisco em favor evidente da libertação dos animais de tamanho sofrimento em todos os dias da nossa vida. Totalmente a favor de uma ética vegana, divina, de libertação animal humana e não humana com base em Jesus. Para nós é o governador espiritual da Terra. Então, em alguns Rafa, momentos perguntou o nome do livro de novo. A Vida dos Outros, Ética e Teologia da Libertação Animal. Luiz Carlos Suzin e Gilmar Zampieri. Zampieri. Lá no nosso site tem um artigo que é uma pergunta: Jesus comeu peixe? Então, Excelente artigo. nesse artigo eu faço uma elaboração, um comentário sobre esse livro. E vou trazendo ali questões interessantes que esse livro nos traz. Então ali eles trazem um ensinamento de alguns autores que é o seguinte, esse que eu queria trazer para cá agora. Não tem aquela ideia católica de Jesus ser o Cordeiro de Deus? Não tem isso, né? Que ele se colocou, né, à frente para tirar os pecados do mundo através de si mesmo.
Então ali eles vão fazendo uma construção interessante, não dá para explorar muito aqui, mas ele diz o seguinte, que Jesus ali, após a construção com outros textos, ele vem ali também tomar para si os pecados cometidos contra os animais. Ou seja, quem pensou que a cruz também é redentora para os animais? Sim, sim. Quem pensou também que Jesus, né? Quem utiliza Jesus assim hoje em dia como a chave de uma ética divina de libertação dos animais? Pelo contrário, a gente tem utilizado Jesus como endossador do consumo e da exploração dos animais. Quando, por exemplo, a gente usando Jesus, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca. Ou seja, eu estou usando Jesus. Os irmãos católicos nessa obra vem pelo contrário, é muito interessante. Todos aqueles eventos ali mais conhecidos e comentados da vida de Jesus, a crucificação, a entrada de Jesus no templo, quando está havendo aquela mercantilização das coisas de Deus, e outros eventos, a gente está acostumado com, mas não falando isso, traçando isso também, no sofrimento. A gente fez hoje nessa live. Sim, Raramente, sim. eu nunca tinha visto a gente falar das bem-aventuranças de Jesus em prol da libertação dos animais. Então é aquela questão, a pergunta que eles fazem, no final de uma elaboração grande, por que o evangelho não seria para os animais? Como assim Jesus não vai ser o libertador dos animais? Isso é fantástico, isso vira a chave. A gente precisa apresentar para as nossas crianças, para os espíritos, um Jesus amigo, defensor, libertador dos animais. Já que ele é o governador espiritual da terra, já que ele nasce numa manjedoura, ao lado ali dos animais, que foram os primeiros anfitriões da Boa Nova, como o Lucas bem falou para a gente aqui. Então ele é o fundamento máximo, né, de nós cristãos para essa... É o guia e modelo também para a libertação dos animais, né? Fala aí, Lucas, fala aí. Eu só queria comentar com relação a isso. A argumentação do Rafa é muito difícil de superar depois dessa, mas só para reforçar um ponto, já encerrando mesmo aqui a argumentação, é de que o evangelho dessa forma para os animais, porque o nosso trato ainda, como a gente falou na primeira live, na parte 1, ainda é muito antropomórfico. Mas, reforçando, eu trago esse versículo, porque eu acho que é o versículo que é o mais importante de todos para isso. Uma última fala de Jesus para os discípulos, que de fato torna apóstolos ali, no último capítulo de Marcos. Ide ao mundo inteiro, pregar o evangelho a toda a criatura. É toda a criatura. Toda a criatura. É para tudo que é criação, que não é criação do homem, prega o evangelho para isso. Esse é o nosso objetivo. E como Francisco mesmo dizia, vá realmente, prega o evangelho onde você for e, se necessário, use palavras. Se necessário. Você decidir, por exemplo, colocar mais legume e verdura no seu prato, não exige palavras. Exige palavras só do coração mesmo. Porque realmente da carne não precisa... palavras da carne, em si, nesse ponto, materializados, não precisa, sabe? Uhum. Eu sempre penso muito nisso, de como nós temos uma dívida muito grande com Cristo, consequentemente, porque é o coração augusto e misericordioso que patrocina a nossa evolução, mas, consequentemente, com os animais que estão aqui conosco, que mereciam descanso no ponto não simplesmente ficarem inertes, mas mereciam descanso da nossa própria maldade, para conseguirem seguir seus caminhos, porque eles também estão seguindo em direção a Cristo. Exatamente, né? É uma citação clássica que eu gosto muito de usar também, aquela que está no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Vim para que todos tenham vida, e a tenham em abundância. Todos. E ela nos traz a pergunta, né? Estamos permitindo vida em abundância para os animais? Não Quem estamos são os permitindo. todos, não é? Por que a gente pensa que os todos é só a gente? Só a gente que sofre na Terra? Sabe? Só a gente que merece vida em abundância? Exato. Só a gente só merece ser um bem-aventurado, merece descansar. Só a gente. Isso eu não vou mentir, não. Os últimos 3 versículos me consolam bastante. As últimas 2 bem-aventuras me consolam.
de forma nenhuma me fazem querer ficar na inércia, mas elas me consolam, saber que os animais têm um cantinho deles no reino dos céus, né? O Espiritismo está aí falando abertamente da vida dos animais no mundo espiritual. Não dá pra gente pensar que comer um animal, deixar ele no prato e ele vai estar muito feliz no mundo espiritual. A gente precisa repensar de verdade o nosso trato com o animal, principalmente levando em consideração o conhecimento de uma doutrina espírita. É bem verdade. Então, assim, eu gosto muito da gente conversar sobre essa questão de colocar Jesus como fundamento de uma libertação animal, porque na história do cristianismo, Jesus foi muito utilizado para endossar essa exploração dos animais. Então, é como se fosse uma dívida coletiva nossa, de religiosos, de cristãos, reverter esse quadro, né? E a gente tem, graças a Deus, uma série de denominações cristãs contemporâneas a favor do veganismo, a favor de uma libertação animal. Então, são muitas realmente ao redor do planeta, os protestantes trazendo sobre um Jesus aí, libertador do sofrimento dos animais. Então, Luquinha, considerações finais para a gente partir e agradecer aqui a tantas interações que a gente não pôde, infelizmente, interagir com todos. Mas olha só, a gente lê e dá alguma ajuda aqui para a gente ir comentando, né? Então foi tudo muito bem-vindo, né? Apesar de a gente não ter conseguido comentar. Quero agradecer todo mundo que nos acompanhou desde mesmo a parte 1, a primeira live que a gente fez hoje, a segunda agora. Quem não pôde ficar até o final, acima de tudo, mas que ninguém tome em cima como nada de uma fala minha e do Rafa, como uma violência de mentes. Nosso objetivo não é esse, que as pessoas se sintam culpadas, se sintam odiadas, não faz parte da comunicação violenta a gente destruir a figura do outro, muito pelo contrário, a gente quer acolher todo mundo, quer abraçar a todos, mas lembrando também que os animais precisam também desse acolhimento, precisam dessa compaixão, como o próprio Alexandre diz para André Luiz, isso às vezes exige de nós defender a verdade, até mesmo quando a verdade está contra nós, infelizmente. E aí, às vezes machuca realmente, principalmente um hábito, como o Rafa disse, cristalizar nosso próprio coração há milênios e milênios. Mas chegou a hora da gente renovar esse trato, começar a repensar e, acima de tudo, dar mais uma porta para o amor na nossa vida adentrar, né? Considerar os animais como receptáculos, merecedores até então do receptáculo do nosso amor, é só mais uma oportunidade para a gente experienciar Cristo na carne. Não conheço ninguém que se arrependeu sim, dessa oportunidade de olhar com carinho para os animais. Não digo o ponto de deixar de comer e depois voltar a comer, nada disso, mas quem olhou para os animais com um pouquinho mais de carinho, compaixão, e tentou enxergar Cristo ali, eu aposto que nunca se arrependeu. É isso mesmo, né? Me viste nu, me viste com frio, me viste com fome, né? Me viste em sofrimento, estou falando dos animais, Exato. viste a Jesus também, né? E ajudou a ele quem fez isso com os animais, né? Ele que é o pai adotivo de todas as criaturas aqui da terra, humanas e não humanas, né? Então que a gente possa ver em Jesus e fazer com que as pessoas vejam nele também esse grande amigo e defensor de toda a natureza, do qual fazemos parte. É isso. Quero agradecer demais também a tantos comentários, a presença aí de queridos e queridas. Ju Cútulo, Cútulo, aprendi com ela, não é Cútulo, é Ju Cútulo. Ela fez um comentário que passou, Lucas, para a gente encerrar mesmo. Ela falou que as bem-aventuranças são o caminho para o veganismo. Alguma coisa assim que ela comentou. Fantástico. Muito lindo esse comentário, muito lindo. É isso, gente. Gratidão, paz e bem, e até a próxima live. Fiquem com Deus. Obrigado, meu irmãozinho. Sempre bom dividir qualquer espaço contigo. Não, uma honra é toda minha beber da tua fonte de conhecimento. Que Jesus, que nosso Pai Francisco te abençoe abundantemente. A todos nós. Sigamos. Até a próxima.